Cada 4 anos, o mundo para. Perna esquerda, soltou a bomba. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Mas desta vez será diferente. Preparados para a maior Copa de todos os tempos, porque 2026 não vai ser só mais um Mundial. Vai ser a Copa. A gente tá falando de uma nova era. De moleques que já nasceram craques. De lendas que estão fazendo a última dança. E de uma pressão que pode esmagar qualquer um. 48 seleções. Mais jogos, mais drama, mais chance de zebra. A Copa mais global da história tá chegando. E a batalha entre a juventude e a experiência vai ser épica. Mas a pergunta que não quer calar é: quem chega como favorito de verdade? E quem tá pronto para chocar o mundo e levar essa taça para casa? A molecada que nasceu entre 2000 e 2006 não tá de brincadeira. Eles cresceram com a internet, com a pressão de serem os próximos Messis e Ronaldos desde os 15 anos. E agora, eles estão prontos para assumir esse protagonismo. Essa nova geração não tem medo de nada. Eles têm a faca nos dentes, a fome de quem quer provar que é o melhor. E em 2026, essa fome pode explodir em glória, ou em um vexame histórico. E o novo formato da Copa: 48 seleções. Mais jogos, mais viagens, menos tempo para respirar. É um caldeirão, onde cada erro pode ser fatal. Onde a tradição de 90 anos foi para o espaço. Isso significa que não dá mais para improvisar. Só os times com um plano de jogo claro, com uma renovação bem feita, com líderes que seguram a bronca, só esses vão sobreviver nesse caos. 7 seleções, 7 chances de entrar para a história. Quais são essas favoritas para essa Copa? Espanha, a número 1 do ranking FIFA, a favorita absoluta. Mas essa não é a Espanha do tic-tac, que tocava a bola até cansar. Essa é a Espanha que aprendeu a ser letal. Por anos, a Espanha foi a rainha da posse de bola. Xavi e Iniesta eram mágicos. Agora, com Rodri no comando, a bola ainda é deles. E o que falar de Lamine Yamal? Nascido em 2007, com 18 anos na Copa, ele não é só um talento, é um fenômeno. Ele não toca a bola 1000 vezes. Ele toca 500 e faz 5 gols. A Espanha descobriu a verticalidade. Ao lado dele, Nico Williams, 22 anos, com uma velocidade que faz qualquer zagueiro ter pesadelo. Pedri, Gavi, uma molecada que já nasceu jogando em alto nível. Mas o cérebro dessa Espanha é o Rodri, o maestro, o cara que faz a bola girar. Ele é quem garante que a Espanha não perca sua essência, mas ganhe em agressividade. Mas e a pulga atrás da orelha? A Espanha não tem um 9 matador, um centroavante clássico que bota medo em qualquer defesa. Ferran Torres é bom, mas não é um Ronaldo fenômeno, não é um Lewandowski. E em mata-mata, sem um artilheiro nato, ou a falta de um homem-gol, vai ser o calcanhar de Aquiles que ninguém tá vendo. Deixa sua opinião nos comentários. Argentina, campeã em 2022, mas agora, em 2026, a pergunta é de milhões. Como você defende um trono quando o seu rei está fazendo a última dança? Lionel Messi vai ter 39 anos na Copa de 2026. A idade em que a maioria dos jogadores está na praia, não disputando o Mundial. Mas o Messi não é a maioria. A questão não é se o Messi vai jogar. A questão é quanto ele vai jogar. E mais importante, a Argentina consegue ser campeã sem depender 100% dele, porque a Argentina tem um arsenal. Julián Álvares é um matador frio. Lautaro Martínez é um dos melhores 9 do mundo. Enzo Fernandes e McAllister são o motor do meio-campo. E o Dibu Martínez? Esse é um paredão cheio de personalidade. A transição na Argentina é a mais dramática de todas. Di Maria se foi, Messi está no final. A Argentina de 2022 não existe mais. Se o Messi conseguir ser o líder que guia Garnacho, Carbone e Julián Álvares, a Argentina pode ser imparável. A Argentina consegue fazer essa transição de geração e ainda ser campeã? Ou a sombra do Messi vai atrapalhar a evolução que o time precisa? Comenta aí o que você acha. França, terceira no ranking FIFA, mas não se engana com o número.
A França é uma máquina de fazer craques. Zaire Emery, 19 anos. Barcola, 23 anos. Olise, 24 anos. É talento que não acaba mais. E esses são só os que a gente já conhece. Tem uns 20 outros moleques na base francesa que podem explodir em 2026. Se existe um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida em 10 segundos, é Dembélé. Ele é imprevisível, ambidestro, explosivo, desafiador no 1 contra 1. Quando está confiante, se torna praticamente imparável no corredor. Mas o centro de tudo é ele, Kylian Mbappé. O cara que chegou no Real Madrid com uma missão: ser o melhor do mundo. E em 2026, ele vai estar no auge. 27 anos, experiência de sobra, velocidade intacta e uma mentalidade de campeão que assusta. Mbappé já tem 12 gols em Copas. Se ele fizer mais 4 em 2026, se iguala a Klose, o maior artilheiro da história das Copas. E ele já provou que quanto maior a pressão, melhor ele joga. Mas aqui está o X da questão. Ter talento demais pode não ser tão bom. Quando você tem 30 craques, como você escolhe só 11? Como você cria um time de verdade quando todo mundo quer ser a estrela? Didier Deschamps, o técnico, tem um pepino para resolver: gerenciar egos, manter a união. Com Griezmann e Giroud saindo e uma nova geração chegando com tudo, a pressão interna pode ser maior que a pressão de fora. Se o Deschamps conseguir manter a casa em ordem, a França é praticamente imbatível. Mas se a panela de pressão explodir, aí a fábrica de talentos pode virar um desastre. A França consegue transformar tanto talento em um time de verdade? Ou a briga de egos vai atrapalhar a seleção? Deixa seu palpite. Inglaterra, quarta favorita. Mas essa é uma Inglaterra com uma cara nova, porque Thomas Tuchel chegou. O Tuchel é um vencedor nato, um cara que já ganhou Champions League e sabe como levantar taça. Jude Bellingham, com 22 anos. Esse moleque é a resposta para tudo que a Inglaterra sonhou nos últimos 30 anos. Ele não é só bom, ele é completo. Defende, cria, faz gol. Ele é o cara que pode mudar a história da Inglaterra. E ao lado dele, Phil Foden, Cole Palmer, Bukayo Saka. 3 camisas 10 de verdade. 3 gênios que podem resolver um jogo sozinhos. E aí que mora o problema. Como você coloca Bellingham, Foden e Palmer no mesmo time? Como você não deixa um desses no banco? O Tuchel tem um quebra-cabeça gigante para montar. E se ele não resolver, um desses talentos vai ficar de fora. E deixar um craque no banco é pedir para ter problema. A Inglaterra tem o talento, tem o técnico, tem a torcida, mas tem um fantasma. Nunca ganhou uma Copa do Mundo desde 1966. E essa pressão histórica é gigante, porque em 2026, se a Inglaterra não vencer, a pergunta vai ser: como uma geração tão poderosa não conseguiu? O Tuchel sabe disso, e ele está montando um time para vencer, não para participar. O Tuchel consegue quebrar a maldição inglesa e transformar talento em título? Ou a pressão de décadas sem vencer vai ser demais para essa geração? Deixa seu comentário. Portugal, 5º favorito, mas essa é uma seleção que está num momento crucial, porque Cristiano Ronaldo vai ter 41 anos, e esse ano provavelmente vai ser a última dança dele. Cristiano Ronaldo é uma lenda viva, o cara que colocou Portugal no mapa do futebol mundial. Mas até as lendas envelhecem. Roberto Martínez, o técnico, diz que o Cristiano ainda é importante, mas ele também sabe que Portugal precisa virar a página, porque a geração do CR7 está saindo e a nova geração precisa assumir o protagonismo. Bruno Fernandes é um craque, Bernardo Silva joga muito, Vitinha é o novo coração do meio-campo, Rafael Leão é a explosão no ataque, e esses 4 juntos formam um time muito poderoso. Mas a verdadeira renovação vem de João Neves, com apenas 21 anos. Ele combina inteligência tática, leitura de jogo e qualidade técnica para distribuir o jogo e ligar os setores. A transição em Portugal é a mais emocionante de todas, porque o Cristiano não é só um jogador. Ele é uma instituição. Ele é o líder dessa nova geração. Cristiano quer vencer. Ele quer essa Copa. Ele quer provar que ainda é o melhor. Você acha que CR7 chega com tudo para sua última Copa? Comenta aí. A Alemanha,
sexta favorita, mas essa é uma Alemanha que está voltando com tudo, porque Julian Nagelsmann chegou, e o Nagelsmann é um gênio tático, que entende de futebol moderno como poucos. Musiala e Wirtz. Ambos vão chegar na Copa com 23 anos. 2 craques que vão estar no auge esse ano. Eles são a resposta que a Alemanha procurava desde o San não teve medo. Ele disse, vamos criar uma nova Alemanha. Pavlovic é o futuro do meio-campo alemão. Havertz é o atacante versátil que o Nagelsmann adora. Rüdiger é o xerife da zaga. E o Kimmich, ele é o veterano que segura a bronca. O Nagelsmann quer pressão alta, quer transição rápida, quer futebol ofensivo e envolvente. Mas um dos maiores problemas que a Alemanha enfrenta atualmente é a insegurança defensiva. Mesmo com nomes experientes, a defesa tem sofrido. A zaga alemã não é a mesma de 2014. É um setor em reconstrução, e contra-ataques como os da França, da Espanha, do Brasil, essa defesa pode sofrer. Se o técnico conseguir arrumar a defesa sem perder o poder de fogo no ataque, a Alemanha pode ser a grande surpresa. Mas se a zaga não amadurecer, Musiala e Wirtz podem fazer 10 gols, mas a Alemanha pode tomar 11. A Alemanha consegue ser uma máquina ofensiva e defensiva ao mesmo tempo? Brasil. 7º favorito, a seleção que tem 5 Copas em 7º lugar, isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. O Neymar. Falar de Neymar em Copa do Mundo é falar de expectativa. Se o Brasil aparece como favorito, é impossível ignorar Neymar. Neymar é tecnicamente um dos jogadores mais completos que o Brasil produziu nas últimas décadas. Isso é indiscutível. Mas o ponto é, Neymar vive uma fase de transição, histórico recente de lesões. Será que Neymar vai estar bem fisicamente para a Copa? Se sim, ele muda o patamar da seleção. Você acha que ele devia ser convocado? Minha opinião? Sem sombra de dúvidas, ele tem que estar na Copa. Mas o Vini Júnior, em 2026, aos 26 anos, ele vai estar no auge da carreira, mas nunca fez jogos bons e convincentes pela amarelinha. Esse ano precisamos esperar o Vinícius Júnior do Real Madrid vestindo a camisa da seleção. E a molecada? Estevão, com 18 anos. Ele representa o talento bruto, criativo e imprevisível. Canhoto, driblador, extremamente vertical. Ele não é apenas um ponta. Ele é um jogador que quebra sistemas defensivos no 1 contra 1. Para a seleção, ele pode ser o jogador que devolve algo que o Brasil perdeu nos últimos ciclos. Improviso e ousadia. Endrick, aos 19 anos. Endrick é intensidade pura, forte fisicamente, boa finalização e mentalidade competitiva absurda. Mesmo jovem, já mostrou personalidade em jogos grandes, não se esconde. Para o Brasil, ele representa algo essencial, um camisa 9 decisivo com fome de protagonismo. Quando o Brasil começou a montar seu ataque para a próxima Copa, um dos nomes que aparecia como peça fundamental era Rodrigo. Rodrigo vinha se consolidando como um dos jogadores mais técnicos e inteligentes do setor ofensivo brasileiro. Um atacante extremamente habilidoso, com controle de bola refinado, drible curto preciso e uma capacidade impressionante de decidir jogadas em poucos toques. Por isso, a expectativa em torno dele para nele uma peça-chave para equilibrar o ataque brasileiro, conectando a criatividade com a eficiência na finalização. Mas o futebol, às vezes, muda os planos de forma cruel. Uma lesão acabou tirando o Rodrigo da disputa do Mundial. Lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Uma das lesões mais sérias que um jogador de futebol pode enfrentar. Esse tipo de problema geralmente exige cirurgia e um longo período de recuperação, que pode levar muitos meses até que o atleta esteja novamente em condição ideal de competir em alto nível. Agora preencher esse espaço. O Brasil de 2026 é um Brasil em construção. Não é mais o time do Ronaldo e Ronaldinho. É um Brasil que tenta ser moderno, mas sem perder a magia. E aqui entra o grande diferencial. Carlo Ancelotti, o rei das Champions, o cara que ganhou tudo na Europa. A chegada dele não é só uma troca de técnico, é uma virada de chave estratégica. Ele traz a mentalidade vencedora, a organização tática e a experiência de gerenciar estrelas como ninguém.
Com Ancelotti, o Brasil ganha um comandante que sabe como equilibrar o talento individual com a força coletiva. Ele vai dar a identidade tática que a gente tanto buscou. Ele vai fazer o Vini, o Endrick e o Estevão jogarem o fino da bola, mas dentro de um sistema. Com Ancelotti, o Brasil tem tudo para ser a grande força da Copa, se ele conseguir encaixar essa molecada com os experientes. Com Ancelotti no comando, o Brasil finalmente vai encontrar o caminho do Hexa, ou a pressão de ser Brasil vai ser demais até pro rei das Champions? Deixa seu palpite. E aí, qual é a melhor? Qual vai levar essa taça? A Espanha tem a tática mais afiada, mas a Argentina tem a mentalidade de campeã. A França tem talento que não acaba mais, mas a Inglaterra tem uma poderosa geração. O Brasil tem o Vini Júnior e o Ancelotti, mas a Alemanha tem a dupla Musiala e o gênio Nagelsmann. Portugal tem a nova armada, mas nenhuma delas é perfeita. A Espanha não tem um 9 matador. A Argentina está na transição do Messi. A França tem briga de egos. A Inglaterra tem um quebra-cabeça tático. O Brasil está com o Ancelotti, mas a pressão é gigante. A Alemanha tem uma defesa em reconstrução. Portugal está no adeus do rei. Quem sente mais pressão? Mas em mata-mata, meu amigo. Em 90 minutos, tudo pode acontecer. Um erro bobo, um gol contra, uma lesão, uma decisão do juiz, tudo pode mudar o jogo. E é por isso que a Copa é a Copa. Porque o favorito nem sempre ganha. Porque a zebra está sempre à espreita. Porque em 2026, com 48 seleções, com um novo formato, com uma molecada querendo dominar, ninguém sabe o que vai rolar. Qual dessas seleções vai levantar a taça? E qual vai ser a grande surpresa? Ah, e você acha que tem alguma seleção que ficou de fora? Comenta aí.